O Salmo 139 é de autoria desconhecida. Tradicionalmente, se fala que foi Davi que escreveu, mas quando você vai no texto massorético, que é a Bíblia original, o título que aparece no Salmo 139 é o seguinte: Lá está o Senhor que me conhece. Tem algumas traduções que trazem uma variação, dizendo assim, como título: Senhor, tu me sondas e me conheces. Nas versões para o português, na Almeida Revista e Atualizada, o título desse salmo é Senhor, vírgula, tu me sondas e me conheces. Na NVI, que é a nova versão internacional, o título desse salmo é Senhor, vírgula, tu me examinas e me conheces. Na Bíblia de Jerusalém, o título desse salmo é Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, o título que aparece na Almeida, Revista e Atualizada, e na Bíblia de Jerusalém é o mesmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. A ideia do Salmo 139 é manifestar a admiração pela onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Nesse salmo, quem escreveu esse salmo fala a respeito da onisciência de Deus nos versículos 1 a 6, da onipresença de Deus nos versículos 7 a 12, da criação do ser humano e do conhecimento de Deus sobre o homem, dos versículos 13 a 18, e fala sobre o pedido de justiça e a repulsa ao mal, dos versículos 19 a 22, e um clamor por exame e direção de Deus, nos versículos 23 a 24. Portanto, este salmo se divide em 5 partes. Vamos ler as 5 partes. Na primeira parte, ele fala sobre a onisciência de Deus. Ele diz assim, no versículo 1 até o versículo 6: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tem outro versículo que tem outras versões que dizem assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Versículo 3: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. 3: Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. 4: Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. 5: Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. 6: Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Então nós vemos, essa é a primeira parte que fala que Deus é onisciente. Ele conhece todos os nossos pensamentos, ele sonda o nosso coração, ele examina o que está dentro do nosso coração e ele conhece todos os nossos pensamentos antes que a nossa boca fale alguma coisa para ele. Deus é onisciente. Segunda parte vai dos versículos 7 ao 12. Fala sobre a onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Vamos ler do 7 ao 12. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? 8. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Versículo 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. 10. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. 11. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. 12. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus está presente
em todos os lugares. Não importa se você subir até o céu, se você for até o inferno, se você estiver na escuridão ou nas trevas, Deus está ali. O Seol fala a respeito da morte. Mesmo na morte, o Senhor, se fizer na morte a minha cama, aonde eu for, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo. Aí vem a terceira parte do Salmo, que fala sobre a criação do ser humano e o conhecimento que Deus tem a respeito do homem. Vai do versículo 13 ao 18. 13 ao 18. A criação do ser humano e o conhecimento de Deus sobre o homem. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Desde o ventre, Deus é que nos forma. 14. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. 17. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! 18. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Veja que ele fala a respeito da formação dele no ventre, que Deus viu quando ele ainda não estava completamente formado no ventre da sua mãe, que Deus conhece cada osso que foi criado e que foi formado, e Deus anotou isso no livro dele. E isso é muito maravilhoso porque Deus nos vê quando nós ainda estamos sendo formados, e os pensamentos que Deus tem a respeito de todas as coisas são muitos, são incontáveis. Se você somar todos os pensamentos de Deus, isso é muito grande. Como ele fala no 18, se eu contasse os pensamentos de Deus, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, estou contigo. Então, Deus criou o ser humano e ele conhece o ser humano desde as entranhas, desde que somos formados. Essa é a terceira parte. A quarta parte, versículo 19 a 22, ele pede justiça. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. 20. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. 21. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? 22. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Aqui, Davi fala que ele ama tanto a Deus, que ele fala, e ele conhece que Deus é tão grande, que ele fala, Deus matará o ímpio. Deus, ele não vai deixar que aqueles que falam mal a respeito dele fiquem impunes. Aqueles que tomam o nome de Deus em vão fiquem sem castigo. E Davi fala no 21 e no 22, por acaso eu não fico com raiva, não fico aborrecido com aqueles que se levantam contra o Senhor? Ele faz uma pergunta retórica. Ele está querendo dizer, o Senhor sabe que todos os que se levantam contra o Senhor, eu me levanto contra eles para dizer, Deus é Deus. Não seja uma pessoa que fala mal de Deus. Foi Deus que criou você, Deus é onipotente, ele é onipresente. Davi, vamos pensar aqui que foi Davi que escreveu. Não sabemos se foi ele que escreveu, mas a tradição fala que foi ele que escreveu. Mas se foi ele que escreveu, ele está dizendo aqui o quê? Ele está dizendo que eu luto para glorificar a Deus. E eu me afasto, eu aborreço os que são contra Deus. Esse é o pedido de justiça e a repulsa ao mal. O autor aqui do Salmo 139 pede que Deus faça justiça. Ele ama tanto Deus que ele pede que Deus
faça alguma coisa em relação a quem se levanta contra Deus. E ele repulsa, repele o mal. Agora, o versículo 23 e 24. Essa questão aqui dele pedir a Deus que castigue quem se levanta contra Deus, e que eles sejam afastados, mostra um amor muito grande por Deus. E aí vem a última parte, que é a quinta parte. O clamor por exame e direção de Deus. O autor pede que Deus examine ele, para que, se tiver alguma coisa errada dentro dele, que ele possa ser dirigido por Deus. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. 24. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, nessa última parte, nós temos uma aplicação pessoal. Na quarta parte, do 19 ao 22, o pedido de justiça contra quem se levanta contra Deus e a repulsa ao mal, nos traz uma aplicação. Nós devemos repelir o mal e não querer estar perto das pessoas que se levantam contra Deus. Essa é a aplicação prática da quarta parte. E a última, nós devemos pedir isso a Deus. Isso deve ser a nossa oração. Sonda-me, examina-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me. Conheça os meus pensamentos. Veja se existe alguma coisa má em mim e me guie pelo caminho eterno. Nós podemos encontrar aqui 5 aplicações práticas para a nossa vida. A primeira aplicação: Deus é onisciente. Ele sabe tudo o que está no nosso coração. Versículo 1 ao 6. Ele sabe tudo a nosso respeito. A segunda aplicação prática: Deus está presente comigo em todos os lugares. Do versículo 7 até o versículo 12. Ele é onipresente. A terceira aplicação prática: versículo 13 até o versículo 18. Deus foi aquele que me criou. Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. Ele sabe tudo, qual o propósito que ele tem na minha vida. Se eu estou andando nessa terra e não sei qual o propósito da minha vida, eu devo perguntar a Deus, porque foi ele que me formou no ventre da minha mãe. Versículos 13 ao 18. Quarta aplicação prática, eu já falei, que nós devemos nos afastar das pessoas que se levantam contra Deus. Não ficar próximo delas. E por último, que eu também já falei, a aplicação prática, nós devemos pedir a Deus que Ele nos sonde, que Ele conheça o que está no nosso coração e, se tiver alguma coisa errada, que Ele nos guie pelo caminho certo. Esse salmo é um salmo que fala sobre a nossa confiança em Deus e nos traz uma reflexão sobre a vida e sobre o nosso propósito. Lembrando que Deus é quem nos criou e Ele sabe todas as coisas. E também é um salmo que busca pureza e justiça, porque ele pede, tanto que o título desse salmo no texto massorético, que é na Bíblia original, é Senhor, né? Tu me sondas e me conheces, né? O salmo tem como título que o Senhor, que lá está o Senhor que me conhece, lá no céu está o Senhor que me conhece. Essa é a meditação do Salmo 139. Que Deus abençoe a sua vida. E eu vou deixar, hoje é dia 18 de dezembro. Nós começamos a meditar em Salmos no dia 1º de agosto. Você pode encontrar todas as meditações do Salmo 1º até o Salmo 139 na playlist aqui do canal, que se chama Meditações em Salmos. Nós temos aqui os comentários a respeito de todos os salmos, desde o Salmo 1º, e nós estamos prosseguindo. Hoje é dia 18 de dezembro. Nos próximos dias, nós vamos continuar meditando um salmo por dia. Já estamos no Salmo 139, agora faltam só 11 salmos para completarmos o Salmo 150. O livro de Salmos tem 150 salmos. E nós estamos aqui nesse projeto de 150 dias, cada dia
falando de um salmo. Então, você pode encontrar os comentários de todos os salmos aqui no canal, que já foram feitos. Nos próximos 11 dias, nós vamos completar todos os salmos. O livro de Salmos é um livro de louvores. No original, na Bíblia hebraica, o livro de Salmos se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M, Tehillim, e significa louvores. O livro de Salmos se divide em 5 livros, que foram organizados ao longo da história. Primeiro, o povo judeu reuniu o Salmo 1 ao 41 e formou o livro 1. São todos salmos de Davi. Depois, eles encontraram os Salmos 42 até os 72 e formaram o livro 2. Depois, eles reuniram os Salmos 73 até o 89 e formaram o livro 3. Depois, reuniram os Salmos 90 ao 106 e formaram o livro 4. E por último, eles reuniram os Salmos 107 ao Salmo 150 e formaram o livro 5. Juntando os 5 livros, ficaram 150 salmos. Os salmos são poemas, orações, lamentações, palavras de sabedoria, instruções, lamentações, que foram escritos por várias pessoas ao longo do tempo e que por vários autores. A grande maioria dos salmos foi escrita por Davi, mas nós temos o Salmo 90, que foi escrito por Moisés. Temos os filhos de Coré, que escreveram os Salmos 42 ao 49 e escreveram o Salmo 85, 84, 85 e 87. Temos Asaf, que foi um levita que adorava a Deus no templo na época de Davi, e seus descendentes, que escreveram o Salmo 50 e o Salmo 73 ao Salmo 82. Temos Emã, que escreveu o Salmo 88, Etã, que escreveu o Salmo 89, e existem muitos autores anônimos que escreveram muitos salmos que não se sabe quem foi que escreveu. O Salmo 92 até o Salmo 106, tirando o Salmo 95 e 103, que foram escritos por Davi, são salmos que não se sabe quem escreveu. Tem muitos salmos que foram escritos por sacerdotes, levitas, e que não se sabe o autor. Mas todos os salmos são formas de adoração a Deus e de relacionamento com Deus. O livro de Salmos é um livro muito rico para aprendermos a orar. Quando Davi se encontrava em situação de sentir-se abandonado por Deus, ele escreveu o Salmo 13. Até quando o Senhor me deixará esquecido? Quando os filhos de Coré se encontravam em angústia, eles escreveram o Salmo 42. Por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Quando o povo precisava de uma instrução sobre como chegar ao céu, Davi escreveu o Salmo 15. Quem morará no céu? Aquele que não difama com a língua, que não ataca o próximo, que não aceita peita contra o seu próximo. O Salmo 24 fala sobre isso. E os salmos também têm imprecações, que são orações que pedem pela morte do inimigo, como manifestação do desejo, da sinceridade de quem está falando com Deus. Quando Davi se sentiu oprimido pelo seu inimigo, ele escreveu o Salmo 109, dizendo: Senhor, que se levante um inimigo sobre o meu inimigo, que a sua esposa seja viúva, que os seus filhos sejam órfãos e que Satanás esteja à sua direita. Ele estava sendo sincero sobre o desejo que ele carregava contra o inimigo dele naquele momento. Mas todas as imprecações, que são pedidos para que Deus destrua o inimigo, sempre vêm acompanhadas no final de palavras dizendo assim: porém tu, Senhor, é aquele que julga, é aquele que faz a justiça. As imprecações são demonstrações de que nós podemos ser sinceros com Deus. Mas uma imprecação não significa que nós devemos desejar a morte do nosso inimigo, porque a Bíblia deve ser lida como uma unidade. E quando você lê ela como uma unidade, o Salmo 94 fala que a vingança pertence só ao Senhor. Jesus disse em Mateus 5,44: amai os vossos inimigos.
Quando ele estava morrendo, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Na oração do Pai Nosso, ele ensinou: perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando você lê a Bíblia na totalidade, você percebe que desejar a vingança e a morte do inimigo não corresponde à vontade de Deus. Mas quando os salmos mostram as imprecações, eles mostram que nós podemos confessar e abrir o nosso coração para Deus e dizer a verdade. Inclusive, nesse Salmo 139, a última parte fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. É um pedido é um clamor para que Deus faça o exame a respeito do seu coração e para que Deus faça apresente a sua direção. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então nós podemos fazer a imprecação e dizer: Deus, me deparei com meu inimigo e desejo a morte dele, mas eu peço que o Senhor me limpe disso. Sonda meu coração e me limpa disso. Esse é o livro dos Salmos. E todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios. Cada dia nós lemos o provérbio do dia. Se você lê Provérbios 12 vezes no ano, uma vez por mês, porque Provérbios tem 31 capítulos, e você consegue ler ele um por dia, a maior parte dos meses tem 30 e 31 dias. Se você realiza a leitura de Provérbios todos os meses, por 2 anos, você toma decisões mais sábias. E se você faz isso por 5 anos, você prospera em todos os seus caminhos. Então, nós estamos seguindo nesse projeto de todos os meses fazer a leitura de Provérbios. Nos meses que tem 30 dias, você lê o capítulo 30 e 31 no dia 30. No mês de fevereiro, você divide os capítulos 27 a 31 nos dias 27 e 28 de fevereiro para completar Provérbios em fevereiro. Fazendo isso por 2 anos, você toma decisões mais inteligentes e por 5 anos você prospera em todos os seus caminhos. Então hoje é dia 18 de dezembro, eu vou deixar aqui um vídeo sobre Provérbios 18 e do lado direito um botão para que você se inscreva no canal, para que você seja notificado todas as vezes que houver novos vídeos. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. A graça e a paz de Cristo. Amém.